Cultivo Online, capítulo 133. Yuan desafiador. Se ele pode destruir uma marionete de treinamento enquanto está 2 níveis inteiros abaixo de mim no cultivo, para não mencionar com uma técnica de classificação mortal, não há razão para que eu, Min Li, não possa destruir uma também. Min Li pensou consigo mesma com uma expressão decidida no rosto, sentindo-se como se tivesse sido desafiada por Yuan depois de ver sua exibição deslumbrante. Cada discípulo na área de prática, incluindo Yuan, parou o que quer que estivesse fazendo para observar Min Li, que estava diante de uma marionete de treinamento com uma espada comum nas mãos e um olhar sério, mas ainda bonito, no rosto. Já que ele usou uma arma comum e uma técnica de nível mortal, farei o mesmo. Min Li pensou consigo mesma enquanto preparava sua mente e espada. Depois de respirar fundo, Min Li se moveu. Ela deu um passo à frente com a espada na mão levantada e tremendo. Ha! Min Li gritou alto enquanto balançava a espada nas mãos. Estrondo. O fantoche de treinamento voou a muitos metros do impacto. Uau! Como esperado difere Min. Pensar que ela poderia demonstrar tanta força com uma técnica de classificação mortal. Isso é verdade. Mas, comparado com aquele outro discípulo, parecia um pouco deficiente, eu acho. Um dos discípulos de repente murmurou. Seu idiota, não diga isso em voz alta. E se a fada Min ouvir você? Outro sussurrou. As sobrancelhas de Min Li se contraíram um pouco quando ela ouviu aqueles discípulos falarem. Mas ela fingiu não ter ouvido e se concentrou no fantoche de treinamento. Um momento depois, a marionete de treinamento retornou e, como ela esperava, não houve nenhum dano na marionete, apesar de um golpe tão poderoso. Min Li olhou para o fantoche de treinamento com a testa franzida. Mas não desanimou, pois o ataque anterior foi apenas um aquecimento. Depois de respirar novamente, Min Li exibiu seu segundo golpe, e a espada em sua mão emitiu uma aura ainda mais poderosa do que antes. Estrondo. O fantoche de treinamento foi enviado voando mais uma vez pela greve. Uau, esse ataque foi pelo menos 2 vezes mais poderoso que o último. E superou até mesmo os ataques do outro discípulo no início. Como esperado da Fairy Min, eu sabia que o primeiro golpe dela era apenas um aquecimento. Porém, apesar dos elogios dos discípulos, Min Li não se sentiu nem um pouco feliz, pois sabia muito bem que não bastava destruir o fantoche de treinamento. A marionete de treinamento voltou para o lado dela um momento depois, e houve uma leve rachadura em seu corpo, mas não foi nada significativo e só poderia ser considerado um dano superficial. Como isso é possível? Min Li ponderou consigo mesma. Embora eu esteja usando apenas uma arma comum, meu domínio com esta técnica de classificação mortal atingiu seu pico há muito tempo depois de treinar com ela por mais de 10 anos, mas não pode ser comparado à sua técnica de adagas voadoras que ele aprendeu há pouco tempo. Ponto de exclamação. Isso não faz nenhum sentido. A menos que... Min Li se virou para olhar a bela arma nas mãos de Yuan. A menos que não seja uma arma comum. Eu fui enganado pela falta de aura. Essa arma é definitivamente um tesouro poderoso. Não há como alguém da família antiga carregar uma arma comum. Sendo esse o caso, também usarei minha arma pessoal. Depois de se convencer de que o abismo estrelado de Yuan era na verdade um tesouro e não uma arma comum, Min Li guardou sua espada comum e recuperou outra espada, uma linda espada azul que emitia uma aura afiada e profunda que causava arrepios nas costas dos discípulos. Quando eles viram. Aí está, o tesouro de nível celestial de Fairy Min, a agulha de fada eterna. Uau! A lâmina dessa espada é incrivelmente fina. Nunca vi nada assim antes. Mas isso não afetará sua durabilidade? Você é estúpido? Esse é um tesouro de nível celestial. Você não pode julgar os tesouros pela aparência. Mesmo tendo uma lâmina incrivelmente fina, é na verdade mais durável do que espadas largas, pelo menos foi o que eu vi. Enquanto os discípulos murmuravam entre si, Min Li preparou-se para o terceiro ataque. Algum tempo depois, Min Li deu um passo à frente enquanto gritava em voz alta. Ha! A eterna agulha de fada em suas mãos voou para frente, atingindo o boneco de treinamento diretamente no peito. Estrondo. O fantoche de treinamento foi lançado voando como se tivesse sido lançado por um lançador de foguetes e pousou na terceira área de treino, a muitos metros de distância. Céus, que ataque poderoso! Eu não acho que tenha visto até mesmo técnicas de nível terrestre exibirem tal poder. Você acha que Fairy Min conseguiu destruir o fantoche de treinamento com aquele ataque agora há pouco? Claro, simplesmente não há como o fantoche de treinamento ter sobrevivido a isso. Porém, para surpresa de todos, o fantoche de treinamento retornou alguns momentos depois com apenas uma grande rachadura no peito. Que diabos, os fantoches de treinamento são realmente tão duráveis, ao ponto em que podem suportar até mesmo um tesouro de nível celestial? Se for esse o caso, então quão poderoso é aquele discípulo que o destruiu completamente? Os discípulos ficaram inacreditavelmente chocados quando perceberam o quão difícil era destruir uma marionete de treinamento, e todos se viraram para olhar para Yuan, que estava ali com um rosto inocente e olhares chocados. Enquanto isso, Min Li olhou para o fantoche de treinamento com uma expressão levemente irritada no rosto, sentindo-se irritada pela primeira vez em muitos anos. Como um gênio que é frequentemente elogiado pelo ambiente e com poucos rivais em sua vida, ela não pode deixar de sentir raiva quando de repente conhece outro indivíduo com quem ela não consegue nem começar a se comparar, sem mencionar que estava sendo observada por centenas de pessoas.
Outros discípulos. Eu sei que eu mesmo cavei esse buraco quando decidi desafiá-lo. Mas eu o subestimei enormemente. Se eu não destruir o fantoche de treinamento, meu rosto estará em perigo. Min Li pensou consigo mesma. Já que cheguei a esse ponto, devo fazer tudo, mesmo que esteja trapaceando um pouco.